Olá, pessoal. Mais uma aula sobre o conjunto dos números inteiros. Então, aqui os números negativos e positivos, né? Nós temos aqui como tópico do assunto distância de um ponto à origem, tá? Distância de um ponto à origem. Os números inteiros também podem ser representados na reta numérica. Então, aqui eu tenho a reta numérica, o zero aqui não vai ser mais o início dessa reta numérica, vai ser o meio, tá? Vai ser o meio da reta numérica. Na reta foi marcado um ponto correspondente ao número zero. A partir deste ponto, marca-se à direita os números positivos e à esquerda os números negativos. Então, foi dado o exemplo aqui. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, né? Foi dado aqui no exemplo. 3 pontinhos porque é infinitamente. Observe que nesta reta numérica, alguns pontos estão representados por letras. Então, aqui vem a atividade, olha. Alguns pontos aqui estão sendo representados por letras. A, B, C, D, E, F, G, H e I, tá? Qual é o número que representa o ponto H? Então, vou aqui. Ponto H é o mais 3. Então, inteiro 3 positivo. Nossa, que ruim que ficou. Deixa eu fazer de novo. Mais 3. E o ponto B? Vocês vão localizar o ponto B e ver o valor que ele está representado. Certo? Vocês vão ver, o número 0 é representado por qual ponto? Agora eu vou olhar o 0. Que letra que é? O número menos 4, que letra que é? Se o alfabeto fosse utilizado na sequência até a letra R, qual número da reta numérica corresponde a ele? Então, aqui nós temos H, I, se vocês iriam continuar, J, K, L, M, N, O, P, até chegar no R. O R seria qual número? Então, vocês vão contar, né? De 1 em 1, estaria aumentando. O conjunto de todas as letras de nosso alfabeto pode corresponder a todos os pontos de uma reta numérica? Vamos pensar. Quantas letras do alfabeto nós temos? Tá? Será que dá para corresponder a todos os números da reta numérica? Sim ou não? Tá? Vocês vão responder. Continuando, temos aqui, depois de vocês identificarem quais os números estão presentes em relação ao alfabeto, nós temos um enigma para vocês descobrirem uma frase. Então, por exemplo, lá o menos 2 é a letra... Menos 2 é a letra C. Então, aqui é a letra C. Tem aqui menos 2. O menos 4 é a letra A. Então, aqui é a letra A. Aqui é a letra A. Aqui é a letra A. Certo? Aqui também é a letra A. Só que, como alguns números aqui já são maiores, 17, 11, vocês vão continuar na reta numérica para identificar qual letra seria nesse número, tá? Então, ali em cima nós temos até o 4 positivo, a letra I. 4 positivo, a letra I. Então, depois do I, é o J. Então, o J seria o 5 positivo. Tem algum 5 positivo aqui? Não tem. Então, depois do J, K, L, M, né? J, K, L, M. Então, 5, 6, 7, 8. Olha que o número 8 positivo é a letra M.
Então, eu sei que aqui é a letra M. Tem algum outro lugar com 8 positivo? Aqui embaixo, letra M. Então, vocês vão preencher essa atividade, tá? Usando a sequência ali dos pontos. Terminou, manda foto. Vou continuar na outra página. Pessoal, continuando aqui na página 30, nós temos uma investigação matemática. Eu acredito que vocês vão conseguir fazer, ó. Recorte uma tira de papel com aproximadamente 20 centímetros de comprimento. Então, vocês vão pegar um papel, recortar com uma medida de 20 centímetros por 5 de largura. É como se você pegasse e fizesse uma régua no papel. Nessa tira, trace uma reta. Então, vocês vão fazer uma reta no meio dessa tira. Então, vai ter lá o papel cortado e vocês vão traçar uma reta nesse papel. Dobre ao meio. Então, vocês vão dobrar no meio a figura, o pedaço de papel. Aonde você realizar essa dobra no meio, nós vamos ter o valor 0, tá? Depois, marque à esquerda e à direita 8 pontos. Então, vocês vão marcar esses pontos aqui, os inteiros até o 8 positivo e até o 8 negativo no papelzinho, tá? Então, é uma reguinha que vocês estão fazendo, uma reta numérica. Daí fala o seguinte, as perguntinhas. Dobre a tira de papel sobre o 0. Dobre a tira de papel sobre o 0. Determine a distância entre os pontos -3 e 0. Pessoal, se eu pensar então, qual que é a distância do ponto -3 ao 0? São quantas unidades? Quantos centímetros? Então, se eu contar 1, 2, 3 centímetros. Então, a distância do 0 ao -3 é de 3. Nossa, que ruim que ficou. Centímetros. B. Agora compare o resultado obtido no item anterior com a distância de 0 e 3. O 0 e o 3 positivo. Então, qual é a distância em relação ao 0 e o 3 positivo? Se eu pensar quantas unidades? 1, 2, 3 unidades. Também vai ser 3 centímetros. Então, quer dizer o quê? Que a distância é a mesma. Conclusão aqui. Os números que se encontram à mesma distância do 0, porém em direções opostas, são chamados de opostos ou simétricos, tá? Pessoal, então aqui, se eu tenho o número 2, a distância dele em relação ao 0 é 2 unidades, 2 centímetros, por exemplo. O -2 também vai ser 2 centímetros. Então, eu posso dizer que o 2 e o -2 são números opostos, números simétricos. Quer dizer o quê? Que eles têm a mesma distância em relação ao 0, tá? Mesma distância em relação ao 0. Então, se eu perguntasse para vocês, qual que é o simétrico do 5? -5. Qual é o simétrico do 8? -8. Qual é o simétrico do 7? -7, tá? Então, pontos simétricos, eles são números opostos, têm a mesma distância do 0, tá? Então, se eu tenho o número 3 positivo, o seu simétrico é o oposto dele, ele negativo, ou pensando que a distância do 3 positivo em relação ao 0 é a mesma distância em relação ao 0 e o ponto -3, tá? Daí tem duas perguntinhas. Duas não, 3. Os números -3 e 3 são simétricos? Vocês vão responder. Escreva todos os pares de números simétricos presentes na tira. Então, foi o que eu falei.
Qual que é o simétrico com 1? 1 e menos 1. 2 e menos 2. Todos, tá? Letra D. E. Letra E, né? A letra E. Dos números marcados na tira, qual é o número que não tem um oposto? Quem que não tem o oposto dos números marcados na tira? Vocês vão colocar aqui. Qual que não tem oposto? Daí nós temos aqui uma segunda parte. Vamos lá. Está quase... Tem mais um pouquinho, gente. Então vamos. Número 2. Observe os pontos que representam menos 5 e 3 na reta numérica. Então, o ponto que representa o menos 5 é o ponto A, o 3 é o ponto B. E as distâncias desses números em relação ao ponto 0. Qual é a distância entre menos 5 e 0? Qual que é a distância do menos 5 e 0? Vocês vão responder. Qual é a distância entre o 3 e o 0? Vocês vão responder. Daí, pessoal, tem aqui outra informação. A distância do ponto correspondente ao número inteiro até o ponto de origem da reta numérica é chamada de módulo ou valor absoluto. Representa-se o módulo de menos 5 como sendo o símbolo do módulo é esses dois tracinhos com o número dentro. Então, por exemplo, qual é o módulo de menos 5? Como é o valor absoluto, ele é sem o sinal. Então, se era negativo, ele fica positivo. Então, qual é a distância do menos 5 em relação ao 0? É só eu fazer o módulo dele. Vai ser ele positivo. Qual é a distância, então, do menos 3 em relação ao 0? Se eu fazer o módulo de menos 3, vai ser 3 positivo. E se o número já é positivo, não tem problema, vai ser ele mesmo. Então, por exemplo, aqui. Qual é a distância do número mais 4 em relação ao 0? Eu faço o módulo de mais 4. O módulo de mais 4, 4, tá? Qual é a distância entre A e B? Como que eu vou fazer a distância entre o A e o B? A distância entre o A e o B. Eu posso contar ali, né? A distância do A até o 0, que é o módulo de 5, de menos 5, que vai ser 5, mais a distância do B em relação ao 0, que é o módulo de 3, que vai ser 3. 5 mais 3, 8. E a distância do M ao N, vamos ver? Do M ao N. O M é menos 8. Então, eu posso fazer o módulo de menos 8. Vai ser 8. Então, eu sei que do M até o 0 é 8. Agora, do 0 até o N. Olha aqui o N, 8 positivo. Módulo de 8 positivo, 8. Então, qual é a distância do M ao N? 8 mais 8, 16. Poderia falar o que também? Que o M e o N são simétricos, são opostos, tá? Eles têm sinais opostos e têm a mesma distância em relação ao 0, tá? Continuando mais um pouquinho, pessoal. Eu vou gravar outro vídeo para mostrar as atividades para finalizar da página 31, ok? Abraço.